Então, assim, eu coloquei já bem na página de abertura, visite o nosso site, né? Talvez alguns não tenham o hábito de vez em quando dar uma passadinha lá, tc.administração.ufsc.br é o site da coordenação, e ele é um site importante porque ele geralmente ele é atualizado ainda antes do Moodle, né? Então, assim, tudo que tem de novidade, quando tem novidade, eu coloco lá. E a outra questão importante, principalmente esse semestre que vai ser remoto, é que sempre que vocês precisarem falar de alguma coisa da coordenação, sobre TC, que vocês usem o e-mail da coordenação de TC, não o meu e-mail de professora, mas sim o e-mail coordenação de tc@gmail.com, que é o e-mail da coordenação de TC, porque os coordenadores de TC mudam, mas aí esses registros ficam sempre na mesma conta de e-mail, né? Então eu queria pedir para vocês que sempre que precisarem falar alguma coisa sobre TC, que usem esse e-mail. Então, para a noite de hoje, a minha ideia é conversar com vocês. Eu organizei aqui, eu vou falar sobre o cronograma de TC, tá? Como é que vai ficar os procedimentos excepcionais para este semestre 2020/1, que vai ser retomado segunda-feira que vem, e explicar os procedimentos, alterações recentes no regulamento que impactam não só esses semestres, mas que impactam os demais semestres, né, de TC. Aí ele lembrando o nosso site, o e-mail, como eu já coloquei no primeiro slide. Então, vamos lá. Tomara que fique, seja clara para vocês. Eu sei que vocês não estão conseguindo visualizar, está pequenininho, eu já vou aumentar. Mas eu só quero dizer para vocês que essa figurinha amarela, na verdade, ela é o cronograma de 2020/1, né? O processo de retomada, certo? Eu vou fazer as explicações com base em cada etapa do cronograma, tá? Então, cada data do cronograma, que ela é o deadline para alguma atividade, ela é a data final de alguma atividade, eu vou ir explicando atividade por atividade. Primeira questão. Então, segunda-feira que vem é o reinício das aulas, né? A retomada das aulas na modalidade remota durante esse semestre, né? No próximo dia, na próxima segunda-feira, 31 de agosto. Então, assim, aqueles alunos que estão aqui me ouvindo, que já estão na disciplina 7305, que é o quê? Que já é o projeto TC final, isso aqui já vai ter pouco impacto, né? Mas os demais alunos, aqueles que eventualmente sejam da oitava fase, outra fase anterior, isso aqui é uma questão importante. A gente tem, como vocês sabem, 3 modalidades de TC, né? No nosso curso EDM, a gente aceita 3 formas de trabalho e conclusão de curso: monografia, pesquisa aplicada e plano de negócios. A monografia é um trabalho acadêmico-científico, né? Talvez seja a modalidade que os alunos mais têm usado nos últimos anos, mas a gente tem ainda 2 outras modalidades, que é a pesquisa aplicada, que eu costumo dizer que a pesquisa aplicada ela é quase como vamos imaginar uma metáfora, como se fosse uma consultoria. Ou seja, o aluno, né, ele entra numa realidade, numa organização, observa uma oportunidade de melhoria ou alguma coisa que precisa ser solucionada e ele vai fazer uma proposta, então uma solução, ele vai propor uma solução. Então, ele tem que primeiro fazer um diagnóstico, verificar o problema que existe naquela realidade organizacional e a partir daquele problema vai propor uma solução. Isso é a pesquisa aplicada. E o plano de negócios é aquele trabalho em que o aluno vai ver a viabilidade de alguma coisa, né? Pode ser a viabilidade de uma nova empresa, a viabilidade de um produto, a viabilidade de ampliação de algo. Então, o plano de negócio está ligado à consulta, ao estudo da viabilidade de alguma ideia. A gente tem 2 novidades, tá? Em relação às modalidades. A monografia segue igual, ela não foi alterada, ela continua exatamente igual como era antes. Ela pode ser entregue a versão final, uma monografia completa ou um artigo científico, tá? Isso não foi mudado. As alterações foram em relação à pesquisa aplicada, que agora ela passa a ser um trabalho que pode ser realizado também em dupla. Até então, a pesquisa aplicada era a única modalidade que só podia ser individual. Ela passa agora a ser possível ser feita por 2 alunos, né, em dupla, e não precisa mais anexar, realizar o caso de ensino. Então, o caso de ensino, se o aluno desejar fazer, ele pode fazer e botar no anexo da pesquisa aplicada esse caso de ensino, mas ele deixa de ser um elemento obrigatório. Antes ele era um elemento obrigatório, agora ele não é mais obrigatório, ele é opcional.
E no plano de negócios, ele também pode ser feito em dupla, né? Assim como a monografia. Então, as 3 modalidades, elas podem ser feitas tanto individual como em dupla. Mas o que tem de novidade no plano de negócios? Que ele também não precisa mais conter uma avaliação formal do negócio, que até então era um elemento obrigatório. Não quer dizer que se o seu orientador e você optarem por incluir essa avaliação formal, vocês não possam, né? Claro que podem incluir, mas aí é um elemento opcional, que é uma avaliação formal emitida por um banco, por um grupo investidor. Tá? Isso deixa de ser um elemento obrigatório. Então, nas modalidades TC, essas são as principais novidades que a gente teve no regulamento de TC, né, que foi aprovado pelo colegiado do curso e pelo NDE. Tá? Então, essas já são todas as alterações aprovadas pelo curso. Aí você vai começar o seu TC agora, o seu projeto agora. Não é o caso, provavelmente, né, de quem está na 9ª fase, porque eu imagino que já esteja com o trabalho bem encaminhado, mas dos alunos que vão fazer projeto de TC nesse semestre, podem estar pensando, quem é que pode me orientar, né? Nossa, bem recentemente, a gente fez uma atualização. Então, se vocês entrarem lá no site da coordenação de TC, no menu lateral esquerdo, tem lá, área de atuação dos professores. Se vocês clicarem ali, vocês vão ver que a gente atualizou as áreas que cada professor preferencialmente trabalha, né? Então, tem uma tabela enorme com o nome de todos os docentes e os principais temas que cada docente trabalha. Isso não quer dizer que vocês não podem, se alguém quiser trabalhar com estratégia, não é a área que eu trabalho, mas não quer dizer que eventualmente, por alguma aventura, não posso orientar. Mas a gente colocou entre aquelas áreas, elas não é que elas amarrem a orientação, mas elas sugerem até para ajudar vocês a saberem que professor procurar, tá? Uma outra questão importante é que como o contato de vocês com os professores esse semestre vai se dar só por e-mail, eles estão avisados que sejam ágeis nesses retornos, né, de consulta de orientação, porque a gente sabe que é um período de angústia de vocês até fecharem essa orientação, né? Então, assim, a gente recomendou que os professores deem atenção a isso e que deem retorno bem breve para vocês, tá? Agora, é importante também lembrar que nem todos os docentes vão poder assumir novas orientações esse semestre, porque às vezes já estão ligados a alguma atividade administrativa que completa a sua carga horária, ou já estão com muitos alunos, né, orientando. Então, sempre é importante vocês terem um plano A e um plano B, né? Eu vou consultar o professor A, mas se ele não puder, quem sabe eu já tento esse, né? Então, tentem sempre levantar mais de um nome, tá? Para já ter aí em mente na hora que forem fazer essa consulta. Aí você fechou a orientação, né? O professor já disse que te orienta, tá? Ok. Então, vejam só, para os alunos da 9ª fase, vocês têm até o dia 11 de setembro, tá? O 11 de setembro é a data final para postar no Moodle a proposta de orientação assinada digitalmente pelo orientador de vocês. E os alunos que não são da 9ª fase, ou seja, aqueles que fazem, então, a disciplina 7304, a data que vocês têm que preencher essa proposta de orientação depende não da coordenação de TC, mas do professor Paulo Ottolini Garrido, que é o professor da disciplina CAD 7304. Ele vai combinar com vocês qual é a data, qual é o limite que ele vai dar para que vocês entreguem essa proposta de orientação. Então, a gente não trabalha exatamente com a mesma data, imaginando que os alunos da 9ª fase conseguem fazer isso com muito mais rapidez, porque já tem um orientador alinhavado do semestre anterior. Então, na verdade, isso significa apenas coletar a assinatura novamente desse orientador e postar no Moodle. Já os alunos da 8ª fase, às vezes, precisam de um pouco mais de tempo, até ter as respostas, achar o orientador, né, que possa. Embora a gente precise lembrar vocês que a gente está retomando o semestre. Então, se aquelas 2 semanas que aconteceram lá atrás, a gente imagina que já foi um tempo assim que a gente não pode considerar que não existiu aquele tempo, né? Tá? Então, uma coisa importante também é que vocês vão ver lá no site de TC, olha só, ver no site de TC, aqui, novo formulário de ficha de orientação. A gente fez agora, essa é uma outra novidade, a gente fez 2 formulários de orientação, um para a 8ª fase e um para a 9ª fase.
tá? Porque a gente tentou simplificar aquele formulário e também tornar eles diferentes, oitava e nona. Então, agora tem um novo formulário. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas eu já tenho meu formulário assinado, inclusive eu já postei no Moodle, eu já entreguei. Ok, sem problema nenhum. Se você tem um formulário antigo preenchido e assinado, pode entregar ele, não tem problema, o formulário antigo está valendo. Mas se você ainda não tem formulário preenchido e assinado, então a gente sugere que já pegue o modelinho novo, tá? Que ele é até um modelo mais com menos informações. O que é fundamental esse semestre é vocês lembrarem que as assinaturas todas vão ter que ser digitais, porque a gente não vai ter encontro presencial. Então, a pessoa que está te orientando, claro que se você já coletou essa assinatura lá no início do semestre presencialmente, também está valendo. Agora, se você não conseguiu coletar essa assinatura no início do semestre, quando a gente não tinha suspendido as aulas, precisa ser assinatura digital. E aí é uma coisa bem importante para mim e para vocês. Todos nós, docentes e alunos, temos como ter acesso a uma assinatura digital da UFSC. Então, você entra lá no site assina.ufsc.br e pode cadastrar a sua assinatura digital. E ela passa a ter uma validade como uma assinatura a próprio punho. Tá? Então, assim, esses formulários, assim como todas as fichas desse semestre, elas vão ter que ser assinadas digitalmente. Então, eu sugiro que se você ainda não fez seu cadastro lá, tenta fazer durante essa semana antes do início das aulas, porque vai ser provavelmente vocês vão precisar disso ao longo do semestre. Certo? Então, assim, quanto à proposta de orientação, os alunos da nona fase têm que entregar no Moodle, tá? Daí, os que vão entregar a nona fase se dirige à coordenação de TC. A oitava fase se dirige ao professor da disciplina. E aí, vocês vão entregar essa proposta de orientação para a nona fase até 11 de setembro. Da oitava fase, o professor Paulo Garrido vai dizer para vocês qual é a data quando as aulas voltarem, certo? Para a nona fase, vocês vão entregar no Moodle, tá? Já tem até a pasta já está aberta. Alguns de vocês até já entregaram. Os da oitava fase vão entregar onde o professor Paulo Garrido disser, mas provavelmente vai ser no Moodle também, né? Porque acho que é o meio mais fácil para todos. Bom, avançando então. Agora sobre as bancas. Então vejam, a próxima data final aí que vocês vão ter é dia 9 de novembro, tá? 9 de novembro vai ser a próxima. Então, 11 de setembro é uma data importante. Aí vocês façam o trabalho, avancem no trabalho. A próxima data bem importante é lá 9 de novembro. O que é 9 de novembro? É o prazo final para solicitação da banca de TC. E essa é uma novidade que impacta esse semestre e os demais. O que quer dizer isso? A banca, olhem só, lá no regulamento de TC, o artigo 13 diz o seguinte: das atribuições do professor orientador, o item 8. Uma das atribuições do orientador é compor a banca de defesa do TC sob sua orientação, conforme calendário divulgado pela coordenação de TC. Ou seja, a composição da banca passa a ser uma atribuição do orientador e não mais da coordenação de TC. Então, alguns de vocês devem saber que até então, o que a gente fazia? A coordenação de TC, que recebia lá os horários de todos os professores e compunha as bancas. A gente viu que isso não fazia mais sentido, porque como que a coordenação de TC vai entender quem são os melhores docentes ou quem são as melhores pessoas a se convidar para avaliação de um trabalho, né? Então, passa a ser muito parecido com o que é na pós-graduação. Quem compõe a banca é quem orienta. Então, quem orienta é que vai fazer o convite, né, para esses membros da banca e que vai definir quem vai compor a banca de vocês, tá? E aí vocês podem opinar, né, claro, nessa composição da banca, mas é uma decisão do seu orientador. E aí, até dia 9 de novembro, vocês têm que postar no Moodle a solicitação da banca. Então, vocês vão ver, eu já vou mostrar para vocês, existe agora uma ficha que vocês vão preencher solicitando essa banca, tá? Eu já vou explicar essa ficha, já vamos chegar ali. E por que vocês vão ter que solicitar a banca coordenação? Porque a coordenação recebe esse pedido da banca e vai emitir uma portaria
de designação. Então, você lá me diz, olha, a minha banca vai ser composta pelo meu orientador, mas essas duas pessoas. Daí a coordenação olha a ficha e diz, ok, essa banca está ok, essas pessoas podem ser da tua banca. Aí a coordenação faz uma portaria, onde ela designa fulano, fulano e fulano para comporem a banca daquele aluno. E aí essa portaria é o documento que valida aquela banca. Então, a banca só pode acontecer depois da emissão dessa portaria de designação dessas pessoas, tá? E aí, então, vocês até o dia 9 de novembro, vocês têm que postar essas fichas de solicitação de banca. E aí eu vou ter ali um tempo para emitir essas portarias para vocês e vocês, então, encaminharem aos membros da banca, tá? E isso vai ser esse semestre e todos os demais. Passa a ser esse o procedimento habitual agora de composição de banca. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que é. Eu vou ampliar a tela. Então, vamos lá. Essa é a ficha de orientação, ficha de solicitação da banca. Então, tem lá um primeiro campo, onde vocês dizem o tipo de TC, dão as características do trabalho, aí preenchem o nome dos autores, né, que ou é um campo só se for individual, ou são as duas linhas se for em dupla. Aí vem o campo 3, que eu vou falar ali na frente, e aí o campo 4. Tá? Então, no campo 4, é que vocês vão informar para a coordenação de TC os 3 membros da banca. O primeiro membro é sempre o orientador de vocês. E aí, mais 2 pessoas que vão ser convidadas. Os 2 próximos membros é que a gente vai ter que. Vocês vão fazer o convite. Quem pode, né? Quem são esses membros, tá? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui o slide. Deixa eu voltar. Então, da composição da banca. Tá? Então, quem vocês podem convidar para a banca de vocês? O artigo 18 do regimento de TC, do regulamento de TC, desculpa, vai dizer o seguinte: a avaliação do TC final será efetuada por uma banca de especialistas de 3 componentes, sendo que o próprio orientador é o primeiro membro. Então, sempre na banca, o primeiro membro é o orientador. Os outros 2 membros é que vão ser ou um professor efetivo ou substituto do CAD, então qualquer professor do CAD, seja ele efetivo ou substituto, qualquer professor efetivo de outro departamento, da Contábeis, Economia, RI, qualquer outro curso, qualquer professor efetivo de outro departamento. E aqui tem uma novidade: qualquer estudante de pós-graduação, nível doutorado, de programa de pós-graduação da UFSC. Então, até então, só podia ser doutorando do PPGA. O PPGA é o Programa de Pós-Graduação em Administração, só, né, que é o nosso curso de mestrado e doutorado. Agora pode ser de qualquer outro programa de pós-graduação da UFSC. Isso inclui o PPGAU, que é o nosso programa de pós-graduação em administração universitária, que é um programa também do nosso departamento, ou de qualquer outra pós-graduação. Então, agora vocês têm liberdade de convidar doutorando de qualquer programa da UFSC, tá? Então, essa é uma novidade. Se o seu trabalho for enfoque aplicado, se for enfoque aplicado, o terceiro membro pode ser um representante da organização que você estudou, tá? Então, assim, você fez um estudo na empresa X, um membro pode ser alguém daquela empresa, desde que não tenha nenhuma relação de parentesco com vocês, tá? Não pode ter relação de parentesco. Então, se o teu trabalho for um plano de negócio, esse terceiro membro, aí pode ser um integrante de uma organização de classe ou empresarial. Então, pode ser um membro da FIES, CRA, BADESC, SEBRAE, FIComércio, CIF, enfim. Tá certo? Então, são sempre 3 membros. O primeiro é sempre o teu orientador. Os outros 2 é que vai variar em função da modalidade do teu curso, da tua modalidade de TC, tá? Então, olhem sempre para saber, para ter certeza dos membros da banca, olhem sempre o artigo 18 do regulamento de TC. Por que é importante não errar? Porque se vocês mandarem aquela ficha, aquela solicitação de banca, vai mandar para mim com o nome dos 3 membros, né? Para mim, que eu digo coordenadora de TC. Eu vou olhar e não estiver em acordo com o regulamento, eu vou ter que te mandar de volta e dizer, não, esse membro não dá, vocês vão ter que convidar outra pessoa. Então, para nem chegar errado, já atendem bem esse artigo 18. Se estiver de acordo com o artigo 18, sem problema nenhum essa banca.
Aí vamos ver só. Então, agora a gente estava falando no slide 8, a gente estava falando da composição da banca, né? Então tá, essa banca já está composta. Aí agora a banca vai acontecer, tá? Aí eu queria voltar de novo lá naquela ficha que eu falei para vocês, né? Na solicitação de banca. Deixa eu só diminuir aqui. Tá. Então, olha só. Lá naquela ficha de solicitação de banca, lembra? Eu falei, tem o campo 1, o campo 2 e o campo 3, tá? E o campo 4 dos membros. No campo 3, que eu pulei, que eu não expliquei lá no slide anterior, é porque tem os dados da defesa. Então, este semestre que a gente está retomando, 2020/1, excepcionalmente, as bancas vão acontecer mediante parecer, porque é lógico que a gente não vai ter bancas presenciais. Então, as bancas vão acontecer mediante parecer, e eu vou explicar isso já em detalhes como é que vai acontecer. Agora, todos os demais semestres, tá? Você sempre vai ter que dizer qual é o dia da defesa, qual é o horário e qual é o local. Então, o dia e a hora, vocês vão combinar, você, o seu orientador e os membros da banca, qual é o dia que todo mundo pode, dentro daquele período que a coordenação de TC disse, ó, as bancas têm que acontecer de tal a tal dia. Ok, dentro dessa janela, você vai convidar os membros da sua banca e combinar dia e hora e colocar nessa solicitação de banca, e aí vai colocar ali também qual é o local. Então, ou a banca vai acontecer no auditório do CAD, que vocês conhecem, aquele nosso auditório, ou no LIG, que é o Laboratório de Inovação e Gestão, aquele laboratório lá do térreo, né, do CSE, numa dessas duas salas, tá? Que aí, o que a gente faz? A coordenação de TC deixa essas duas salas reservadas durante essas 2 semanas inteiras, e vocês só agendam ver se ninguém já pegou aquela sala no dia e horário que você queria, né? Estando disponível, você marca, informa no formulário dia e hora da sua defesa. Ah, no dia e hora que eu quero, a sala, o LIG e o auditório já estão ocupados. Posso fazer em outro lugar? Pode fazer em outro lugar, mas aí a coordenação não se responsabiliza pelos equipamentos, pela reserva, nada disso. Mas você pode fazer em outra sala do CSE sem problema nenhum. Tá? Agora, neste semestre em que a gente está com as bancas remotas, não faz sentido você preencher esse campo. Por quê? Porque não vai acontecer banca presencial e nem banca virtual. Vai ser mediante parecer. Então, não tem como você me dizer ali dia de defesa e hora, porque isso não vai acontecer neste semestre especificamente, tá? Então, os alunos desse semestre vão deixar esse campo em branco, porque não há necessidade de preencher esse campo. E aí, a gente colocou aqui um período de sugestão de realização das bancas. A gente colocou de 16 a 30 de novembro. Né? É o período sugerido para a realização das bancas. Só que esse semestre, como as bancas vão ser por parecer, você pode defender antes de 16 de novembro? Pode. Se o teu trabalho estiver pronto, você já convidou os membros da banca, já entregou a ficha para a coordenação disse que a banca estava ok, emitiu a portaria, você pode defender agora, setembro, outubro, qualquer dia que você quiser. Tá? Então, pode defender antes de 16 de novembro? Pode. Pode defender depois de 30 de novembro, que é o dia final? Não. Depois de 30 de novembro, não. Daí você vai ficar com menção I, né? Nessa disciplina, né? Que seria de TC. Então, antes de 16 de novembro, pode defender. Depois de 30 de novembro, não pode, tá? Por quê? Porque daí a gente não tem nem tempo para processar nota, deixar tudo pronto para formatura, principalmente dos que são formandos. Bom, então retomando aqui coisas importantes para vocês terem claro sobre a banca. Vocês passam a ser responsáveis, junto com seus orientadores, a convidarem os membros da banca, tá? Então, data e hora que vai ser definido entre as partes. Nesse semestre não tem data e hora porque não tem uma banca, né, propriamente, vai ser parecer. A banca, ela tem que ser, mas mesmo esse semestre, mesmo quem está nesse semestre que não vai ter uma banca presencial,
essa banca de examinadores, ela precisa ser validada pela coordenação de TC. Então, mesmo quem está nesse semestre tem que preencher aquela ficha de solicitação de banca, encaminhar para a coordenação de TC, lá na data especificada, aí eu analiso aquela banca e emito a portaria. Tá? E digo, ó, ok, essa banca está válida, pode pedir para esses 2 avaliadores fazerem o teu parecer. Então, aí o teu trabalho, o teu TC final, né? Vocês mesmos vão encaminhar para os membros da banca. Então, não precisa entregar para a coordenação de TC, a coordenação que encaminha. Não. Vocês fazem o convite para os membros e vocês enviam esse trabalho para essas pessoas. Ou seja, vocês também vão ganhar aí mais alguns dias. Porque antes, vocês tinham que entregar bem cedo para a coordenação de TC o trabalho, para dar tempo de a gente encaminhar para a banca. Como agora vocês que vão fazer isso, vocês vão combinar com quantos dias de antecedência os membros da banca querem receber o trabalho. Né? Então, assim, é um acordo entre vocês. Tá? Vocês encaminham diretamente o TC, a versão, né, concluída, para os membros da banca apreciarem. E nesse semestre, então, assim, o que acontece? Não precisa fazer uma banca virtual. Tá? Então, assim, no mestrado, doutorado, por exemplo, está acontecendo, as defesas elas só acontecem com uma defesa virtual. Para a TC, a gente não está exigindo banca virtual. Não quer dizer que vocês não possam fazer uma banca virtual. Se vocês acharem mais fácil, né, ou quiserem, inclusive, se o orientador achar que é legal, fazer essa defesa virtual, marca aí uma sala virtual, convida os membros da banca que fazem, ok, pode fazer, mas não é obrigatório. Se vocês quiserem nesse semestre, basta encaminhar o trabalho, os avaliadores leem o trabalho e devolvem um parecer por escrito, tá? Então, pode ser só dessa maneira. Esse parecer que as pessoas vão mandarem para o seu orientador, pode ser um parecer por escrito, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, quer dizer, o parecer vocês vão combinar qual é a modalidade. Normalmente a gente usa parecer escrito, mas não é obrigatório ser um parecer escrito, tá? Vocês podem definir aí como é que vai ser esse parecer. Bom, então a banca neste semestre, ela vai ser uma banca então que vai acontecer nessa modalidade remota. Vocês mandam o trabalho, a banca lê o trabalho e devolve um parecer, tá? Aí, bom, então agora a gente passa para a próxima data importante, que é 1º de dezembro. Então, vocês já mandaram o trabalho, a banca já leu e já devolveu o parecer. Então, agora a gente vai falar sobre a avaliação e a ata da defesa. Então, a ata também é uma novidade. Então, os membros da banca devolverão exclusivamente ao orientador essa ficha de avaliação e o parecer. Uma coisa que eu não sei se vocês sabem, que ela é pública, que talvez vocês não tenham visto ainda, é que lá no site de TC, no menu lateral esquerdo, no link formulários, lá está disponível a ficha de avaliação, ou seja, quais são os critérios que a banca analisa no TC de vocês. Está lá disponível. Então, é essa ficha de avaliação, e aí acrescida de um parecer escrito, que o membro da banca vai ter que devolver para o teu orientador. Né? Então, os 2 membros da banca vão receber essa ficha de avaliação e vão preencher ela, e vão fazer o parecer ali mesmo na ficha e devolver para o seu orientador. Aí o orientador, com base nesses pareceres, ele aprova ou não aprova o teu TC, né? Provavelmente aprova, né? Tomara. Mas ele aprova ou não aprova o TC. E aí ele elabora a ata de defesa. Essa ata, o que é a ata, na verdade? A ata vai dizer que foi atribuído nota tal, se teve correção necessária ou não, quais são as correções necessárias, enfim, ele só vai fazer um resumo dessa banca e acrescentar ali os dados importantes daquilo que aconteceu nesse processo. Então, a ata é o registro que formaliza que aquela banca aconteceu e vai dizer se esse trabalho precisa ser arrumado, se tem que arrumar, o que tem que arrumar e qual foi a nota final que esse TC obteve. E isso está expresso na ata,
tá? Então, o orientador é quem vai fazer essa ata. Essa ata tem um modelo também, que já está disponível no site de TC, que os professores todos vão receber, mas é importante que vocês saibam, porque às vezes os alunos estão mais atualizados nos procedimentos que os próprios docentes, né? Em relação à questão dos TCs. Então, vocês têm que saber que o membro da banca devolve o parecer e o orientador tem que preencher uma ata. Ele tem que elaborar uma ata, mas a gente já tem um modelo disponível lá no site. Essa ata, ela precisa estar assinada digitalmente pelo teu orientador e pelos membros da banca. Ah, se o membro da banca não é da UFSC, ele não vai ter assinatura digital, né? Provavelmente. Aí ele pode vocês podem só anexar um e-mail de anuência dele, dizendo que ele, ok, ele leu aquela ata, ele concorda com o conteúdo da ata, tá? Essa ata é que vai ter que ser postada por vocês no Moodle até dia 1º de dezembro. E isso é importante porque daí vocês ficam conhecendo qual foi a nota final que vocês tiveram, o que cada membro da banca disse, se vocês têm que corrigir coisas ou não. Então, é a ata que o teu orientador vai te entregar, é que ela é a síntese daquilo que os dois avaliadores disseram do teu trabalho e qual foi a nota que você obteve. Então, essa ata, você que vai estar assinada, você vai postar no Moodle até dia 1º de dezembro. Tá? Porque daí eu fico sabendo, ó, aconteceu a banca, quem está aprovado, quem não está aprovado, que nota que cada um tirou, enfim, tá? Aí aqui eu coloquei em amarelo algo importante, que não sei se vocês sabem, que acho que é desde o início do ano passado, vocês podem solicitar o embargo do TC, porque todo trabalho ele tem que ser publicizado, né? O seu conteúdo publicizado. Mas você pode solicitar um embargo. O embargo significa que o conteúdo do teu trabalho fica durante 1 ano sigiloso. Se você achar que é por alguma... Só que tem que ter algumas características ali, né? E aí existe essa ficha de embargo que vocês vão ver ali se cabe ao teu trabalho, se você quer solicitar um embargo ou não. E por que é importante que isso vocês vejam com antecedência? Porque a banca examinadora tem que assinar essa ficha de embargo. Então, assim, se você for solicitar o sigilo do teu TC, às vezes tem gente que faz plano de negócio, alguma coisa assim, que é sigiloso durante pelo menos 1 ano, você tem que, o seu orientador tem que assinar e os membros da banca também precisam assinar, tá? Então, não deixe para ver isso muito na frente, para não perder esse contato com os membros da banca. Bom, então isso é quanto à ata, né? Tá? Essa é a parte da avaliação e da ata. Aí a gente passa, então, já estamos bem no finzinho, para a versão final. Então, você fez a defesa do seu trabalho, né? Ali, nesse semestre vai ser uma defesa diferente, uma defesa remota. Então, você mandou o trabalho, recebeu o parecer, aí você vai corrigir aquilo que for necessário, se for necessário alguma correção. E aí você vai ter que entregar lá no repositório da BU, né? E eu vou fazer um vídeo mais lá na frente, eu chamo vocês aí só da 9ª fase para falar sobre esse repositório, tá? Como é que vocês vão postar lá. Mas então, quando vocês forem postar essa versão final do TC no repositório, esse trabalho precisa ter assinatura digital do teu orientador. Essa é uma novidade também que foi aprovada no regimento, tá? No regulamento de TC. Por quê? Porque às vezes aconteceu algumas vezes de o aluno postar uma versão final que não era aquela versão final que o orientador tinha aprovado, ou a gente teve alguns problemas aí nos últimos semestres. Então, para que isso não aconteça, a única versão que a gente valida no repositório da BU, porque depois eu, como coordenadora, tenho que entrar lá no repositório e eu que vou liberando os TCs, né? Eu só posso liberar TC que tiver com a assinatura digital do orientador no TC. Então, lá naquela folha de rosto, né, que tem lá os membros da banca e o orientador, ali tem que ter a assinatura digital do orientador, tá? Naquela versão que vocês vão postar lá no repositório da BU. E aí vocês vão, então, colocar no repositório da BU após a assinatura. A nota de vocês, né, então a nota só é liberada depois que vocês colocam o TC no repositório
E ele tem que estar completo. Ele tem que ter a assinatura do orientador, ele tem que estar dentro das normas da BNT, ficha catalográfica, enfim. Se quiser um embargo, a ficha de embargo tem que estar lá também e tal. Então, ali, ele é a versão que vai ficar publicada, né? Então, a de infinito, ela fica aquela versão que é a versão que daqui 10 anos, se você quiser olhar o seu TCE, a versão que vai estar lá publicada. Então, é importante que seja uma versão completa, bonita, arrumada, sem erros, com correção ortográfica, né? Então, assim, essa versão final, quando você inclui a assinatura do seu orientador, a gente vai entender, não, essa é a versão definitiva, né? E aí, sim, eu libero aquela versão e a gente publica as notas, então, de vocês, tá? Com isso, eu chego assim no final do que eu queria apresentar, e agora eu vou botar aqui maior para vocês, eu tiro a minha câmera, fica maior, só para vocês olharem aqui, ó. Quando eu volto ao cronograma de TC, eu gostaria que vocês, antes de eu abrir o microfone para vocês e responder alguma pergunta, tirar dúvidas que vocês tenham, eu queria voltar no cronograma para vocês olharem os passos que vocês vão ter daqui até o final do semestre, né? Vocês sabem que o semestre acaba dia 19 de dezembro, é o último dia letivo. Então, 31 de agosto a gente volta às aulas. E ali eu expliquei então quais são as alterações nas modalidades de TC. 11 de setembro vocês têm que entregar a proposta de orientação, né? Que se vocês já estavam habituados, continua a mesma coisa, só agora a gente tem uma ficha de modelinho novo, mas quem tem o modelo antigo, ok, pode entregar aquela. Agora as novidades, então, dia 9 de novembro é o último dia para solicitar a banca, então vocês passam a ser responsáveis, junto com os orientadores, de solicitar a banca, de dizer quem são os membros da banca. Dia 30 de novembro é o último dia para que vocês realizem a banca, né? Ou seja, que o teu parecerista, a banca examinadora mande o parecer, nesse semestre vai ser assim, vai ser por parecer. Dia 1º de dezembro é o prazo final para que vocês postem no Moodle a ata de defesa. Então, a ata, quem formula é o teu orientador. Ele faz essa ata com base no parecer que ele vai receber da banca. Aí ele formula a ata e essa ata ele entrega para vocês e vocês postam no Moodle para mim, tá? Até 1º de dezembro. Até dia 5 de dezembro, vocês têm que postar no site, no repositório da BU, a versão final do TC. E essa versão final tem que ter a assinatura digital do teu orientador. E aí, se tudo tiver ok, você postou lá direitinho, tá com a assinatura, tá todo completo. Aí, dia 10 de dezembro, até dia 10 de dezembro, eu vou publicar a sua nota final, tá? Então, com isso, eu encerro a minha apresentação, aquilo que eu tinha pensado, né, em dizer para vocês. Eu não sei se ficou claro para vocês. O que nós tentamos fazer foi simplificar alguns processos de TC, tornar ele mais ágil, né? A gente vai testar esse semestre, então, né, também a gente espera um retorno de vocês, né, se acharem que alguma coisa não funcionou bem, que vocês nos informem para a gente pensar em rever o processo. Mas a ideia foi melhorar, né, aquilo que já existia. Tá? Então, eu vou dar um tempinho aqui para que quem tiver dúvida possa digitar no bate-papo ou se precisar abrir se quiser abrir o áudio para fazer a pergunta, fica bem à vontade.